Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. A Rua dos Quatro Ventos. Fermetes iex ademi, croate se bastu soton sen, et de ton serur endormi, chassea jamato de sen. Je chantais la nature, les estuaux du soir, les lamets de montagne, les couchers de soleil et horizon lointain. Le ciel qui parlait ao correr des existences futures. O animal parou na soleira da porta, curioso, alerta, pronto para fugir se necessário. Severn pousou a paleta e estendeu a mão para lhe dar boas-vindas. A gata permaneceu imóvel, com seus olhos amarelos, fixo em Severn. "Gatinha, entre", disse ele com sua voz baixa e agradável. A extremidade da cauda preta do felino moveu-se desconfiada. "Entre", ele repetiu. Aparentemente, ele achou a voz reconfortante, pois aos poucos se levantou, com os olhos ainda fixos nele, e a cauda enfiada embaixo dos seus flancos magros. Ele levantou-se diante do cavalete com um sorriso. Ela o olhou em silêncio e, quando o homem foi em direção, viu abaixar-se perto dela sem reagir. Seus olhos seguiram a mão dele até tocar em sua cabeça. Então ela soltou um miado rouco. Era antigo o hábito de Severn de conversar com animais e provavelmente porque ele vivia muito sozinho. "Qual o problema, gatinha?", perguntou. Os olhos tímidos da gata o procuraram. Entendo, disse ele com delicadeza. "Vou providenciar agora mesmo." Então, movendo-se em silêncio pelo aposento, Severn se ocupou com as tarefas de um anfitrião. Lavou um pires, encheu-o com o resto do leite da garrafa deixada no parapeito da janela e, ajoelhando-se, esmigalhou à mão um pãozinho. A criatura se levantou e foi andando lentamente até o pires. Com o cabo de uma espátula, ele misturou os pedaços de pão no leite e se afastou enquanto ela enfiava o focinho naquela mistura. Severn a observou em silêncio. De vez em quando, o pires tilindava no chão de lajotas, quando a gata pegava um pedaço na beirada, e por fim o pão acabou, e sua língua púrpura viajou por todo ponto não lambido, até o pires reluzir como um mármore polido. Então ela se sentou e, tranquilamente, dando as costas para ele, começou suas abluções. "Isso, vá em frente", disse Severn, muito interessado. "Você precisa." Ela baixou uma orelha, mas não se virou nem interrompeu sua higiene. Enquanto a sujeira era lentamente removida, Severn observava que a natureza a criara para ser uma gata branca. Seu pelo tinha falhas em alguns pontos, e devido a doenças ou aos acasos da guerra. Sua cauda estava ossuda e sua coluna protuberante. Mas seus encantos apareciam sob lambidas vigorosas, e ele esperou que a gata terminasse para só então retomar a conversa. Quando ela finalmente fechou os olhos e dobrou as patas da frente sobre o peito, ele recomeçou com muita delicadeza. "Gatinha, conte-me seus problemas." Ao som da voz, ela irrompeu em um ronco baixo e áspero, que Severn reconheceu como uma tentativa de ronronar. Ele se baixou para lhe acariciar a face, e ela miou de novo um miadinho amigável e curioso, ao qual ele respondeu: "Sem dúvida você melhorou muito, e quando recuperar sua plumagem, será um pássaro maravilhoso." Muito lisonjeada, ela se levantou, desfilou dando voltas, passando a cabeça pelo meio das pernas dele e fazendo sons agradáveis, aos quais ele respondia com educação e seriedade. "Agora, o que a trouxe aqui? Aqui a Rua dos Quatro Ventos e 5 lanços de escada acima até esta porta, onde seria bem-vinda. O que aconteceu que evitou sua fuga premeditada quando desviei o olhar de minha tela para encontrar os seus olhos amarelos? Você é uma gata do Quartier Latin, como eu sou um homem do Quartier Latin? E por que usam uma liga florida cor-de-rosa em volta do pescoço? A gatinha tinha subido em seu colo e agora ronronava,
deitado enquanto ele passava a mão em seu pelo fino. Perdoe-me se pareço indelicado. Continuou ele em um tom de voz preguiçoso e reconfortante, que se harmonizava com o ronronar. Mas não paro de pensar nessa liga cor-de-rosa, de padrão florido antigo e presa como uma fivela de prata. Porque a fivela é de prata. Dá para ver a marca da fundição na ponta como obrigatório pelas leis da República Francesa. Agora, por que essa coleira de seda cor-de-rosa, com bordados delicados? Por que essa liga de seda com fecho de prata está em volta de seu pescoço faminto? Sou indiscreto ao perguntar se a dona da liga também é sua dona? Será uma velha senhora que vive de lembranças, de vaidades da juventude, que gosta de você e a mima, enfeitando-a com seu acessório pessoal íntimo? A circunferência da liga sugere isso, pois seu pescoço é magro e a liga lhe serve. Mas também percebo, como percebo a maioria das coisas, que esse adereço pode ficar bem maior. Esses pequenos ilhóis prateados, dos quais eu conto 5, são prova disso. E agora observo que o 5º ilhó está gasto, como se o fecho da fivela estivesse acostumado a ficar aqui. Isso parece indicar uma forma bem redonda. Satisfeita, a gata encolheu as patas. A rua estava bem silenciosa do lado de fora. Por que sua dona iria enfeitá-la com um artigo que deve ser sempre tão necessário para ela? Quer dizer, pelo menos na maioria das vezes. Como ela acabou pondo essa faixa de seda e prata em volta de seu pescoço? Foi um capricho de momento? Quando você, antes de perder a beleza, entrou cantarolando no quarto dela para lhe desejar um bom dia? É claro. E ela se sentou entre os travesseiros, o cabelo cacheado caindo sobre os ombros, enquanto você pulava na cama ronronando. Bom dia, minha senhora. Ah, é muito fácil entender. Continuou Severn aos murmúrios. Então bocejou e pousou a cabeça no encosto da cadeira. A gata ainda ronronava, tensionando e relaxando as garras no joelho dele. Será que devo lhe contar tudo sobre ela, gata? Ela é muito bonita, sua dona, murmurou. De modo letárgico, e o cabelo dela é pesado como ouro polido. Eu poderia pintá-la, não em uma tela, pois precisaria de sombras e tonalidades, e nuances e soluções mais esplêndidas que a íris de um arco-íris esplêndido. E só poderia pintá-la de olhos fechados, pois apenas em sonhos é possível achar as cores que preciso. Para os olhos, preciso do azul de céus imaculados, os céus de terras oníricas. Para os lábios, rosas do palácio do mundo do sono. E para o rosto, nevascas de montanhas que se elevam em cumes fantásticos até as luas. Ah, muito mais alto que nossa lua. As luas de cristal da terra dos sonhos. Ela é muito bonita, sua dona. As palavras morreram em seus lábios e suas pálpebras se fecharam. A gata também dormia, com a face virada para o lado ferido do corpo, as patas relaxadas e imóveis. É uma sorte, disse Severn, sentando-se e aprumando-se. Que sorte temos dormido durante a hora do jantar, pois não tenho nada para lhe oferecer como refeição, além do que possa ser comprado com um franco de prata. A gata em seu colo levantou-se, arqueou as costas, bocejou e olhou para ele. O que vai ser? Galinha assada com salada? Não? Talvez você prefira carne vermelha? É claro. E para mim um ovo com um pouco de pão branco. Agora falemos de vinhos. Quer leite? Ótimo. Vou optar por um pouco de água fresca. Ele fez um gesto na direção do balde da pia, pôs o chapéu e saiu da sala. A gata o seguiu até a porta e depois que ele a fechou, deitou e começou a farejar as fendas e a levantar uma orelha a cada rangido daquele prédio velho e maluco. A porta lá embaixo abriu-se e fechou-se. A gata pareceu séria por um instante desconfiada e suas orelhas baixaram em uma expectativa nervosa. Então ela se levantou com um movimento brusco da cauda e começou a andar em silêncio pelo estúdio.
Espirrou em um pote de água rasa e recuou apressada para a mesa, onde subiu. E após satisfazer a curiosidade em relação a um rolo de cera de modelar vermelha, voltou para a porta, sentou-se e ficou olhando para a fresta entre a porta e a soleira. Então ergueu a voz em um breve lamento. Quando Sever voltou, parecia sério, mas a gata, alegre e expansiva, andava ao seu redor, esfregando o corpo magro em suas pernas, empurrando a cabeça animadamente em sua mão e ronronando, até que a voz ganhou volume e se tornou um miado. Ele pôs um pedaço de carne, embalado em papel pardo, em cima da mesa e com um canivete cortou em pedacinhos. Pegou o leite de uma garrafa que antes tinha sido usada para guardar um remédio e serviu no pires em frente à lareira. A gata se abaixou diante dele, ronronando e bebendo ao mesmo tempo. Sever cozinhou o ovo e o comeu com uma fatia de pão, observando-a se ocupar com a carne picada. E quando ele terminou e tinha enchido e esvaziado um copo de água do balde da pia, sentou-se e tomou-a no colo, onde ela imediatamente se aninhou e começou sua higiene. Severn recomeçou a falar, tocando-a e acariciando-a como forma de ênfase. Gata, descobri onde mora sua dona. Não é muito longe. É aqui sob o mesmo teto, com goteiras, mas na ala norte, que eu achava ser desabitada. O zelador me contou. Por acaso ele está quase sóbrio essa tarde. O açougueiro da rua de Seine, onde comprei sua carne, conhece você. E o velho Cabanet, o padeiro, identificou-a com um sarcasmo desnecessário. Eles me contaram histórias feias de sua dona, nas quais não vou acreditar. Dizem que ela é frívola e mundana e que ama os prazeres. Dizem que é irresponsável e não tem miolos. O escultor baixinho do térreo, que estava comprando pão com o velho Cabanet, falou comigo esta noite pela primeira vez, apesar de sempre termos nos cumprimentado. Ele a descreveu muito boa e bonita, mas a viu somente uma vez e não sabia como se chamava. Eu lhe agradeci, não sei por que lhe agradeci tão calorosamente. Cabanet disse, para essa maldita rua dos quatro ventos, os quatro ventos sopram todas as coisas más. O escultor pareceu confuso, mas quando saiu com seus pães, disse, tenho certeza, monsenhor, de que ela é tão boa quanto bela. A gata, havendo terminado sua higiene, desceu suavemente até o chão, foi até a porta e farejou. Sever ajoelhou-se ao lado dela, soltou a fivela da liga e segurou-a por um instante nas mãos. Há um nome gravado no feixe de prata embaixo da fivela. Continuou após um tempo. É um nome bonito. Sylvia Elven. Sylvia é nome de mulher. Elven é o nome de uma cidade. Em Paris, nesse bairro e acima de tudo nesta Rua dos Quatro Ventos, nomes são usados e deixados de lado, do mesmo modo que a moda troca com as estações. Conheço a cidadezinha de Elven, pois lá encarei meu destino. E o destino não me foi bondoso. Mas sabia que em Elven o destino tinha outro nome e esse nome era Sylvia? Ele recolocou a liga e levantou-se, olhando para a gata deitada diante da porta fechada. O nome Elven tem um encanto para mim. Lembra-me de campinas e rios cristalinos. O nome Sylvia perturba-me, como o perfume das flores mortas. A gata miou. Sim, sim, disse ele para confortá-la. Vou levá-la de volta. Sua Sylvia não é minha Sylvia. O mundo é grande. E Elven não é desconhecida. Mas mesmo na escuridão e na imundície da mais pobre Paris, nas sombras desse antigo lar, esses nomes me agradam muito. Ele a pegou nos braços e cruzou os corredores silenciosos até as escadas, desceu 5 laços e saiu no pátio enluarado. Passou pelo estúdio do escultor, entrou pelo portão da ala norte e subiu as escadas carcomidas por vermes até chegar a uma porta fechada. Após bater por um bom tempo, ela se moveu do outro lado da porta, que então se abriu e ele entrou. O cômodo estava escuro e quando ele entrou, a gata pulou de seus braços para as sombras.
Ele manteve os ouvidos atentos, mas nada escutou. Fazia um silêncio opressor e ele acendeu um fósforo. Perto de seu cotovelo havia uma mesa com uma vela e um castiçal dourado. Ele acendeu e olhou ao redor. O ambiente era amplo, as cortinas pesadas de bordados, e acima da porta assomava uma cornija esculpida, acinzentada, com as cinzas de fogos mortos. Em uma reentrância perto das janelas da sacada havia uma cama, de onde os lençóis macios e finos como renda caíam até o chão encerado. Ergueu a vela sobre a cabeça, havia um lenço a seus pés, estava levemente perfumado. Ele se virou na direção das janelas. À sua frente havia um sofá, sobre o qual estavam jogados uma camisola de seda, uma pilha de peças de roupa de seda branca e delicada como as teias da aranha, luvas compridas e amarrotadas, e no chão as meias, os sapatinhos de bico fino e uma liga de seda cor-de-rosa, com um padrão florido antigo, como uma fivela de prata. Curioso, ele deu um passo à frente e afastou as pesadas cortinas do dossel da cama. Por um instante a vela tremeluziu em sua mão. Seus olhos viram 2 outros olhos arregalados, sorridentes, e a chama da vela refletiu-se em cabelos pesados como ouro. Ela era pálida, mas não tão branca como ele. Seu olhar era tão despreocupado quanto de uma criança, mas ele não parava de olhar, tremendo da cabeça aos pés enquanto a vela tremeluzia em sua mão. Sílvia, sou eu, murmurou ele por fim. Sou eu. Então, sabendo que ela estava morta, beijou-a na boca e durante a longa vigília noturna a gata ronronou no colo dele, tensionando e relaxando as garras até o céu começar a clarear a Rua dos 4 Ventos. Esse é o primeiro dos contos realistas do livro em que nem a peça O Rei de Amarelo é citada, nem eventos sobrenaturais, como a viagem no tempo em Demoiselle Diz, ocorrem. Muitas edições da obra de Chambers costumam ignorá-los, mas uma leitura cuidadosa revela uma interessante ligação entre essas histórias e as da primeira parte do livro. Do ponto de vista literário, A Rua dos 4 Ventos é muitas vezes considerado o melhor texto de O Rei de Amarelo. Semicerre os olhos, cruze os braços sobre o peito, e seu coração adormecido afasta qualquer intenção. Eu canto a natureza, as estrelas da noite, as lágrimas da manhã, os poentes do sol no horizonte distante, o céu que fala ao coração da existência futura. Sever, como muitos outros protagonistas do livro, é um pintor. Elven fica na Bretanha, mesma região da França onde o Sr. Scott, narrador de O Emblema Amarelo, perdeu uma namorada chamada Sylvia. Seria a mesma mulher? Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.